Muito bem, vamos falar agora com ele, nosso querido Alex Rufo, nosso famoso de automóvel, está aqui na Rede Jovem. Ele sempre traz informações, curiosidades sobre os veículos automotivos diretamente do programa Máquinas da Pan. É muito bom esse programa. Muito. Tá nas redes, ele é domingo, 10h30, ou então no On Demand, tá? Alex, o que nós temos hoje aqui para você? O que você trouxe de novidades aqui para a gente? História boa. Emílio, a gente tem a revolução industrial da indústria automotiva com a robotização. Sim. E antes temos o Anacleto, mas eu queria fazer uma colocação antes da gente pedir aquele verdadeiro ou falso em defesa ao Delari. A gente está tendo um programa de uma revolução industrial, mas o Delari deve ter lido aquele livro do George Orwell, né? A Revolução dos Bichos, e promoveu uma revolução aqui na Jovem Pan para termos vídeos de cobertura e imagens de ironia. Léo Esquilo. Sim. Então o Léo Esquilo, alinhando aí com a Revolução dos Bichos, vai colocar os vídeos aqui. Então a primeira participação aí vai ser a do Anacleto, falando desse verdadeiro ou falso. Vamos ver se o Léo Esquilo aí tem o vídeo para soltar. Vai lá. Bob Marley, ídolo e mito da nação regueira dos Rastafaris e etc., também tinha suas peculiaridades com carros. Isso mesmo, o ícone desta geração que gostava de vida simples e cabeça bem leve, adorava andar com a sua BMW. Mas dizia ele que não era para mostrar para os outros, nem por qualquer requinte de luxo. É porque ele gostava das iniciais, BMW, que remetiam à sua banda Bob Marley and the Wailers. Sensacional. E agora? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Verdade ou mentira? Bob Marley Wailers. Eu acho que é verdade Bob isso aí. Marley and the Wailers. Eu não tenho a menor... também não tenho. Eu acho que é Aqueles verdade. parecem muito desapegados, normalmente gostam de bons E ele ganhou carros, de alguém esse carro. bons Rolex. E aí? É verdadeiro. Eu não tenho ideia. Eu acho que é verdade. Você acha Verdade, que é Morgado? Eu acho que é. É o verdade. Morgado matou, é verdade. Ele teve um problema com isso. Ele teve um problema com essa história, porque ele não foi cancelado da mídia, porque não tinha ainda mídia social, mas ele recebeu milhares de cartas dos fãs reclamando que isso não estava alinhado com a postura de vida dele. Que ele tinha uma vida simples, que ele pregava coisas, olha, ele com a BMW aí em vídeo, realmente está funcionando, imagens aqui de cobertura, e ele teve que vender a BMW e comprar um Land Rover, só que ele comprou um Land Rover usado, caindo aos pedaços, e aí voltou a ter todos os fãs ao lado dele e voltou a receber mais milhares de cartas apoiando essa. Já vai ter a imagem aí da Land Rover que ele comprou, vocês podem ver que não é nem um seminovo, é um usado, né, caindo aos pedaços, mas foi alinhado. Olha, essa era a Land Rover que ele comprou, trocando pela BMW. Então, realmente é verdade, só que não sustentou, Emílio. Ficou uma posição meio de Mauricinho, né? Não combinava. Exatamente. Uma turma enche o saco desde aquela época. Ele na Jamaica ter uma BMW. E era só por causa disso mesmo, pelo Bob Marley and the Wailers. Então, o Morgado tá certíssimo. Não, mas já viu, Valeu. Fidel sempre Rolex. Sim. Comunismo, O povo não tem nada e os... comunismo é seletivo. Muito bem, mas bem curioso isso Cara, aí. enche o saco desde aquela época. E o assunto principal de hoje é essa robotização que o mundo do automóvel está sofrendo há algum tempo. E a gente até viu isso há uns 2, 3 anos atrás, Zucchi, de acidentes por conta dos carros autônomos. Parece que é como aquela época da Guerra Fria, né? Guerra espacial, a corrida ao espaço. As pessoas queriam lançar, isso lá no começo, antes o produto do que o outro, e isso foi o Elon Musk da Tesla, né? Antes de checar toda a segurança, aconteceram alguns acidentes, agora está mais controlado. Então existem, na verdade, 5 níveis de automação. O carro que anda sozinho, não é isso? A gente vai chegar, o último ponto é esse, que é o nível 5 de automação, que é o carro que anda sozinho. O nível 0, o que é? O nível 0 é o carro que não tem absolutamente nada. Não tem nada. Troca lá. O nível 1 já tem alguma coisa, e é esse o único que a gente tem aqui no Brasil. Que ele tem aquele Park Assist que você faz, ele te auxilia no estacionamento. Ele é uma porcaria. Ele mantém o carro dentro da faixa, como a gente está vendo aí num vídeo, olha, mais um vídeo de cobertura. Então ele mantém o carro na faixa, ele também mantém uma distância ao carro que está na frente pré-programado. Então ele nunca bateria nesse carro. E o que assusta isso aí? Você morre do coração, porra. Isso aí é pra morrer do coração. Por quê? Pra morrer do coração, você liga um negócio e desse. tira o pé do acelerador pelo amor de Deus. Você
seria o piloto automático? Desculpa a ignorância. É quase um piloto automático. Mas mais inteligente. O piloto automático, na verdade, é aquilo que a gente usava como cruise control, que você põe numa velocidade programada. Esse aí chama Adaptive Cruise Control. Ele faz uma distância pré-programada do carro que vai à frente, 30, 40, 50 metros, e quando o carro para, ele para, e se o carro da frente retoma a velocidade, ele assume a mesma velocidade do carro da frente, mantendo o carro na faixa. Então isso é o que a gente Se vê uma moto, ele freia e você morre do coração e fala... Não, a gente vai chegar nesse nível. E se passa a moto, como tem pouca moto aqui, bicicleta, qualquer coisa, usar aqui, você ele usa na freia, Alemanha. você fala... É pra alemão andar. O de trás não tem, bate em você. Exatamente. O de trás não tem. Emílio, e é esse exatamente o ponto que você falou do nível 2 que a gente não tem no Brasil. O nível 2, ele já é considerado um nível um pouco acima, mas tem que ter uma infraestrutura viária muito boa. Sim. Então ele faz a leitura das faixas de trânsito, ele faz a leitura da placa de velocidade. Então aqui, por exemplo, você está na marginal, a leitura que ele vai fazer é 60 carro lento, 90 carro mais rápido, e ele não vai entender isso. Ele vai ter duas placas, ele não vai entender. A outra coisa, sempre que tem uma reforma, não é sinalizado os cones. E ele não tem essa leitura do cone. Para ele é uma faixa e alguma coisa. Ele vai frear bruscamente quando ele vê um cone de desvio, porque não tem essa pré-programação aqui no Brasil. E o pior de tudo que você falou, ele entende o motoboy na via pública como rota de colisão. Nossa. Então, ele soa o alarme, ele joga de novo o comando do carro para sua mão, mas ele dá uma freada muito brusca, porque para ele aquilo é uma rota de colisão. Então, você não tem isso na Alemanha, você não tem isso nos Estados Unidos, você não tem isso na Inglaterra, essa história do motoboy não andar na faixa. Nos Estados Unidos, vocês sabem bem disso, a moto ela se comporta como um veículo, como um carro. Ela não pode ficar passando pelo meio dos veículos. Então, aqui é um problema. A gente não tem nem o nível 2 ainda. Mais uma história dos Estados Unidos que é a inteligência artificial falando com esses carros. Os carros hoje, Emílio, eles conversam uns com os outros. Então, ele tem aquele Adaptive Cruise Control, mas ele consegue perceber num cruzamento se vem outro carro por satélite e o carro, mesmo que tipo o avião, né? Tipo aquele sistema de avião. E o carro, mesmo que o condutor não tenha nenhuma interação, ele vai frear, porque ele vai entender que tem um carro em alta velocidade passando, mesmo que seja num farol fechado. Ele freia, mesmo que esteja aberto para você, porque ele sabe que vai ter uma rota de colisão. Isso também não tem no Brasil ainda. Ele não vai ter. E faltou não tem esgoto no Brasil. Não tem esgoto ainda. Outro problema grande, o 5G. Se Tudo fosse isso para funciona multar, os caras... Porque tem uma internet conexão top. funciona com 5G. Essa de um carro conversar com o outro. A gente não tem um 5G decente. Tem você 3G. Você pega uma estrada aí, você fica totalmente a pé. Muitas vezes o GPS para de funcionar. O Waze você tem que programar antes, que aí você deixa no seu banco de dados, tá certo, Sami? Porque se for depender da conexão, muitas vezes fica difícil. Fora. O próximo nível é o mais efetivo, é o que existe mais no planeta, que é lançado pela Tesla, na verdade, que é o nível 3. O nível 3, ele permite uma automação que você não precisa mais encostar no volante do carro, embora você precise estar no banco do motorista. Para se tiver alguma emergência, você assumir. Mas você pode estar conduzindo o carro eletronicamente, ou seja, tudo sozinho, e conversar do lado, assistir um filme, porque ele vai soar um alarme com uma certa antecipação se você precisar reassumir o volante do carro. Então esse é o nível 3, que é o mais forte da Tesla. E o nível 4... Esse eu tive uma experiência muito boa nos Estados Unidos, na Califórnia, numa região chamada Mountain View, que é a região do Google. Eu tive a oportunidade, deve ter um vídeo aí para mostrar isso. Você fez, Eu andei num carro da Waymo, o Waymo é um braço do Google para os carros autônomos. Mountain View é a cidade do Google inteira. Exatamente, é só Google. Então eles fizeram um mapeamento total na cidade, Emílio, e conseguiram ter todos os postos controlados naquele perímetro da cidade inteira, e os carros trabalham como se fosse um Uber. Então, através de um aplicativo, você pede o carro, chega o carro, a gente não tem imagem de vídeo ainda, já poderia estar imagem de vídeo para mostrar isso. Elogiou no começo. É isso aí. Parece Então, tá na NASA. eu pedi o carro pelo sistema, eu entro no carro, a partir dali, eu coloco num painel que está à minha frente o meu destino e também se eu tenho alguma parada intermediária ou não. Vocês podem ver, não tem ninguém ao volante, você fica totalmente passageiro do carro, e ele consegue detectar
se também, num cruzamento, se é perigoso, se alguém está entrando na sua faixa de rolamento, ele desvia ou diminui a velocidade. Ele entra, por exemplo, num estacionamento. Ó, agora a gente está vendo uma faixa de segurança com crianças atravessando. Ele consegue não só ver as crianças, mas fazer um mapeamento geral de tudo que está à volta. Que da hora. E aí, no caso, aparece uma moça carregando o carro que acabou de sair do estacionamento. Ele desvia ou para e percebe também a 100 metros de distância se tem algum carro entrando na via. Então, se está muito apertado, porque tem carro parado de um lado e do outro, ele procura um lugar para estacionar do lado direito, Emílio, para dar passagem para quem vem no sentido contrário. Então, esse é o nível 4. O nível 5 está muito longe de acontecer ainda. O nível 5, ele é uma cápsula, na verdade, que você entra, não tem volante. Olha, as imagens funcionando perfeitamente tá hoje, vendo? Emílio. Tá incrível isso. Delari hoje, voa. Delari, grande Delari. Então, é uma cápsula como se fosse uma sala de estar. Que onde tem sensacional. 4 pessoas dentro, a mesma coisa. Você pede, leva e não tem nem volante e existe essa conexão. Só que o mundo já está caminhando para um outro patamar. O ano passado, eu tive na CES, que é o Consumer Electronic Show, e a Toyota estava lançando a cidade inteligente. Ela está lançando uma cidade que ela vai ser bem na base do Monte Fuji, com 2.000... não são 2.000 funcionários, são 1.000 funcionários da Toyota e 1.000 pesquisadores, mas com família, Emílio, com filho, com criança, com cachorro, como um grande laboratório, ia ser lançado esse ano, por conta da pandemia vai ser o ano que vem, onde aí tudo se conversa. Aí é muito mais impressionante ainda. Imagina, você está no teu carro, você está escutando a Jovem Pan, você parou na garagem, é como se você colocasse um celular no dock, para ele se comunicar com o teu carro. Não, o carro entrou na garagem, a casa faz a leitura da temperatura que está dentro do carro, sabe qual é a rádio que está tocando. A hora que você abriu a porta da sua casa, a mesma temperatura está dentro da casa e continua tocando a Jovem Pan. Então aí já é o 5G, né? É que é tudo conectado, é a conexão das coisas. A cidade inteligente. E o carro, internet das coisas, e o carro ele vai fazer parte dessa... inteligente. E mais do que isso, a gente tinha na nossa época, não sei quem é dessa época, de pegar o carro escondido do pai, né? O carro faz a leitura biométrica no volante. Se não tiver autorização daquela pessoa, na hora vem um vídeo pelo celular para o pai ou para o responsável do carro para avisar que alguém está ao volante daquele carro. Então, no caso de roubo, o proprietário pode, inclusive, travar o carro e o bandido ficar preso lá dentro. Rio Delari. Sensacional, né? E toca um sistema e alarma a polícia. E a outra, que isso virou até uma polêmica, teve um fórum lá, você tem que designar um responsável para isso, para responder. Então, teu marido está dentro do carro, aconteceu, não demorou. A esposa tem um aplicativo, pode saber exatamente onde ele está e com quem ele está dentro do carro também. Então, mas eu vou fazer uma pergunta para você agora. Por exemplo, carro autônomo. Você tem o carro autônomo. Aí é o carro que dirige por você. Sim. Aí ele tem várias pessoas atravessando a rua. O que ele faz? O que ele vai fazer? Ele vai proteger esse número de pessoas ou proteger você? Ele vai desviar e você pode morrer? Ou ele vai priorizar o grupo de pessoas? E o acidente que teve da Tesla 2 anos atrás. Não, então, o carro é bonzinho? Ele vai ou ele é mau? Ou ele é mau? O dono... Ele vai priorizar o ocupante do carro. Se colocar em risco o ocupante... Faz boliche com a turma... Ele vai priorizar o ocupante do carro. Ele vai priorizar o ocupante. A turma que compra o carro. A turma que compra o carro. Na verdade, é uma lei, ela funciona muito bem, restrita na Califórnia ainda. Como vocês sabem, as leis dentro dos Estados Unidos, elas são muito mais estaduais do que federais. Então, o que vale num estado não vale no outro. Então, isso está funcionando muito bem no estado de Nevada e na Califórnia. Em Nova York, por exemplo, não pode. E não dá para imaginar numa cidade como Manhattan, né? Ou seja, no centro de Manhattan você tem isso. Então, os lugares têm que ser mais tranquilos de trânsito, tem que ter uma cultura e principalmente conscientização, Emílio. Eu acho que tem uma peça que eles não colocam nesse autônomo como um grande atributo, é a conscientização quem está atrás do volante ou não. Boa. Obrigado, viu? Sensacional. Você trouxe hoje aqui, Emílio. Esse livro aqui. Estamos na correria. Aí sim. Eu sei. Mas é sensacional. para cestar com um livro para você, para fazer parte da sua grande coleção. Aqui, ó. Muito legal a pauta, cara. Adorei. Aqui, ó. São os... Esse livro é do que Então, por onde andei? Aí conta, eu comecei a cobrir automobilismo em 86
Ele conta aí 35 anos a minha história de automobilismo, mas através de imagens de lugares. Não tem foto de corrida nem nada. É como se fosse os bastidores da corrida, eu contando um pouquinho de cada um desses lugares, e também os pilotos têm depoimento com a preferência deles pelos países. Pô, que a bacana, Fórmula 1 ela me maravilhoso. levou para 44 países, Emílio. Aí, por enquanto, tem 33. Então, já Vai tem ter uma a segunda edição. ampliada. Sensacional. Posso dar o serviço? Onde encontra o Lógico, livro? claro. Tá Vamos aqui, lá. ó. Ou pela Cultura Editora Cultura Viva, né? Ou seja, dá para procurar pelo site da Editora Cultura Viva ou pelo Amazon, Por Onde Andei. E essa foto é sua mesmo? Todas as fotos são minhas. Pô, você é um belo fotógrafo, hein? Muito bom. Cada Engano, vez, né? Engano. Você cada surpreende, vez hein, você Engano. me surpreende mais aqui, ó. Tá aqui o livro, vou deixar aqui, ó. Muito bonito. Tá aqui, ó. E continua andando, viu, Sami? Oi? Continua Você andando é bastante fera. por aí. Rufo, obrigado, hein? Eu O que Rufo tá agradeço, aqui. gente. Bela Sempre bela pauta. Adorei. Bela adorei. pauta. Ele sempre traz pauta é fera, bacana. meu. Vamos falar das Jabiraca. A gente fala de Jabiraca, fala de carro De trem pra autônomo. Tesla. Exatamente.